Pode levantar o som, porque o assunto agora é sério. Eu falo sério porque assim, a gente precisa cuidar da pele, não precisa? Normalmente, após os 25 anos, a gente acha que não vai mais ter problema de acne, que é normal, né? Porque o pico já passou, a tendência é ir diminuindo, mas nas últimas décadas tem aumentado o número de mulheres de 25 a 45 anos, isso com pico, né, de acne. Então nós vamos entender o porquê que isso acontece, se são realmente só problemas hormonais ou, sei lá, um dia a dia, uma dica higiênica, de repente a mulher não está fazendo, não está, né, adotando aquela higiene necessária ou se alimentando da melhor forma. Estou aqui recebendo, o doutor Cristiano Tarzia Kakihara, falei certo, não é? Prazer. Dermatologista, prazer, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou adorar falar sobre esse assunto, porque eu já passei dos 25 faz tempo, sabe? Não tanto, né? Não, já passei. Oi, como já passou? Eu gostaria de entender por que nas últimas décadas tem aumentado o número de mulheres acima de 25 anos com problemas, e problemas, assim, elas estão no auge mesmo de ter muitas acnes. O porquê que isso acontece, doutor? Então, até hoje não se sabe explicar o porquê que está aumentando a incidência de mulheres com quadros de acne, né? Na prática, o que a gente percebe no consultório é que as pessoas andam se maquiando muito, né? E isso pode piorar. Sim, muito. Então, dependendo do produto que a pessoa estiver utilizando, se for muito oleoso, vai desencadear acne. Outro fator muito importante é uma dieta errônea. Então, as pessoas tendo uma dieta muito gordurosa, muito rica em açúcares, carboidratos, isso vai estimular a produção de sebo pela glândula sebácea e vai desencadear acne consequentemente. E em relação à produção de hormônio masculino, que falam que essa é a principal, né? O principal que acarreta, não é essa? Então, alguns estudos, eles são bem controversos. Então, alguns mostram que pouquíssimas pacientes têm, de fato, um aumento hormonal. Outros mostram uma incidência um pouquinho aumentada de hormônios em geral. Entendi. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que mais ou menos uns 20 a 30% dessas pacientes que têm acne acima de 25 anos de idade tem alguma causa hormonal. Entendi. O resto não tem nenhuma causa hormonal de base. O restante é mais como se fosse um complemento para gravar alimentação, estresse, enfim. Inclusive nós temos imagens, vamos colocar? Vamos colocar rapidinho? Aí, ó. Então, esse esquema a gente colocou com o intuito de mostrar a unidade do folículo pilosebáceo. Então, o folículo pilosebáceo, ele engloba o pelo e a glândula sebácea, que é aquela estrutura azulzinha. Tá, entendi. Então, o sebo, ele é produzido, ele desliza ao longo do pelo. Né? E a pessoa que tem acne, o que acontece nela? Começa a formar muita pele dentro daquele canudinho, perto do fio preto. Entendi. E acaba entupindo, bem no orifício de saída do sebinho. E desencadeia a acne. Então, essa é uma das causas. Entendi. Uma das, né? Uma das, exatamente. Sim, que tem uma série. Inclusive, tem uma pergunta aqui, vou fazer já para você. A Daniela Gonçalves, que participa direto aqui. Um beijo para você, lindona. Oi, Marise, tudo bem? Adoro sua companhia. Gostaria de saber, os florais ajudam nos problemas de acne? E a pílula ajuda a diminuir as acnes? Beijos para você, um beijo para você também. E aí? Então, olha, florais, não há nenhum trabalho científico que mostre eficácia. Então, realmente, a gente não indica... na verdade, assim, o floral, ele te deixa mais calma, né? Tem em alguns casos que o tratamento é para diminuir o estresse, aí auxilia, mas não elimina completamente. Não seria o caso, não é? Exatamente, E a outra pergunta que você me fez... Foi do floral? Sim, o floral, a pílula. Sim, Então, algumas pílulas, elas têm algumas substâncias que conseguem bloquear os hormônios masculinos, né? Então, não é qualquer pílula que ajuda no problema da acne. Então, o interessante é que o paciente procura o dermatologista e ele possa indicar algumas pílulas, tem algumas substâncias com comprovação na acne. Então, geralmente, quando a mulher tem algum distúrbio, a gente encaminha em associação com um acompanhamento ginecológico. Entendi, que tem tudo a ver. Inclusive, quando a mulher está para menstruar ou no período menstrual, elas acabam agravando. Exatamente. Então, a acne da mulher adulta é muito comum haver essa piora na época pré-menstrual.
Porque o corpo fica todo inflamado, Exatamente, né? E não tem uma explicação muito lógica o porquê ainda disso, né? Tá. É um mistério ainda a esclarecer. A gente fica tentando achar, né? O porquê do porquê, a mulher é toda... Agora, o que é engraçado é que, imagine você, com 45 anos, cheia de acne, não sabe como fazer, né? Que tipo de tratamento. Existem muitos recursos, não existem? Muitos. E esse é um problema tão comum. Você vê que 3% da população mundial apresenta acne, dos 35 aos 45 anos. Então, é uma coisa bem corriqueira. E vira e mexe, a gente tem caso de senhoras de 60, 70 anos com acne ainda. Nossa, né? que interessante. Então, isso. por quê? Elas têm aquela hiperprodução de pele que entope o poro, o sebinho fica acumulado, uma proliferação de bactérias, receptores hormonais muito ativos aos hormônios masculinos. Então, existem vários fatores. Entendi. Que desencadeiam esse quadro. Sempre vão ter. E hoje em dia nós temos para tratamento peeling, que é muito bom, antibiótico, não é? Tanto que você ingere, né, via oral, tem outros tipos também. Tem até creminhos que tem antibiótico também, que você passa na região da pele. Normalmente, em que região mais que a acne aparece, então, além da face? A acne no adolescente, tirando da mulher adulta, é geralmente em face, né? Distribui na testa, bochecha, no queixo. Na acne da mulher adulta, geralmente é no queixo, pescoço e tórax superior. Ai, nossa. E é um quadro muito mais resistente ao tratamento do que em adolescentes, né? Muito mais trabalhoso, né? Tanto que muitas vezes tem que associar tratamento tópico com cremes, além dos orais, peeling, laser. Então tem um mix de é o tratamento, não é uma coisa só, não dá para direcionar. Inclusive nós temos imagens, deixa eu ver, de mulheres, não é isso, diretor? Quero ver. Coloca pra gente. Ali, olha... Então, você vê aqui, geralmente essas mulheres, elas têm lesões bem exuberantes, bem inflamatórias, principalmente no queixo e aqui nesse arco da mandíbula. Então, essa é uma localização bem típica mesmo. E tem que tratar rápido, senão fica com sequelas terríveis, difíceis de ser revertidas. Não tem como. Sim, muito. E ainda mais no Brasil, né? Que nós temos pessoas muito morenas, isso dificulta bem o tratamento depois de cicatrizes. Por quê? Então, porque a pele morena, ela tem muito mais pigmento. Então, qualquer tratamento que a gente fizer para tentar reverter essa mancha, pode às vezes manchar mais ainda. Nossa, olha o exatamente, estado. Então, você vê, são nódulos, lesões muito grandes, maiores que 5 milímetros, com pus. Então, são quadros que exigem tratamento agressivo mesmo. E necessariamente, ainda falando de mulheres adultas, porque semana passada nós falamos da acne num sentido geral, para todas as idades, a pele dessas mulheres, elas são necessariamente oleosas? Sim. Então, a seborreia... Que é um fator grave. Isso, então, a seborreia é o nome científico desse excesso de óleo. Então, todo mundo que tem acne tem seborreia. Mas o contrário não é verdade, né? Então, quem tem seborreia não necessariamente tem acne. Mas depois dos meus 25 anos, eu posso atingir esse pico mesmo tendo uma pele seca ou não? Sim, pode sim, porque uma pele seca... Né? Porque uma pele seca significa uma pele que está mal hidratada. É diferente de grau de oleosidade. Entendi. Então, independente do tipo de pele, isso eu posso vir a ter? Pode. Ter essa explosão hormonal, não é? E vir a acontecer. Exatamente. Nossa, que... E tanto que a acne da mulher adulta, ela tem uma subdivisão. Então, a mulher que tem acne desde adolescente e ficou um quadro persistente, até o outro quadro oposto, que é a mulher que começa a ter a partir dos 25 anos de idade. Entendi. Esse quadro é um pouco mais complicado de tratar. Porque normalmente nas adolescentes, isso para o sexo feminino, entre 14 a 17 anos é o pico. Exatamente. Aí vai do sexo masculino é dos 16 mais ou menos até os 18 anos, por aí. Por aí. Aí imagine, a tendência até os 25 anos diminuir. Aí você fala, já passei dessa fase. Imagine, depois dos 25 anos, volta a empipocar tudo a famosa espinha, não é? Que popularmente falando, merece. Né? Ninguém merece. Então, existem vários tipos de tratamento, como o doutor falou, não só o peeling, os antibióticos, uma boa alimentação, mas também você manter aquela calma, não é? Porque o estresse também piora, enfim. É um conjunto, um conjunto de atitudes que as pessoas devem refletir sobre isso, não é? Agora, os tratamentos, que nem nas imagens que nós vimos, extremamente agressivo, nós vimos. Com o tratamento eu consigo tirar totalmente, eliminar essa acne ou fica uma marca ou outra? Então, olha, geralmente a gente fica com algum grau de cicatrizes, não tem jeito como escapar. Aqueles casos são muito exuberantes. Quando a acne é muito levezinha, grau 1, se a gente fizer o tratamento adequado, difícil o paciente ficar com cicatrizes. Então,
Por isso que o paciente tem que procurar o profissional habilitado e não ficar fazendo um tratamento empírico, né? Usando produtos que não têm comprovação científica ou cosméticos muito fraquinhos. Não, tem que consultar o dermatologista, ver o seu tipo de pele adequado e ver qual é o tratamento que deve seguir. Porque virou mania nacional, acredito que até mundial, as pessoas irem num site de pesquisa, deixa eu ver, eu tenho isso, eu vou me automedicar. Não pode, não, isso é completamente a gente pega errado. Muito paciente fazendo laser com acne em atividade. Por exemplo, existe laser para acne em atividade, igual aquelas mulheres que nós mostramos. Mas você não pode fazer um laser para cicatriz de acne numa pele toda inflamada como aquela. Você vai manchar tudo. Não tem como, machuca mais ainda. E infelizmente as pessoas vão na compra coletiva e compram o laser sem uma avaliação prévia com o médico. Até para você, até o doutor está falando para você entender. Imagine a inflamação no auge, aí você vai fazer um tratamento, nossa, uma energia altíssima, invasivo ali e vai realmente manchar e vai danificar mesmo o tecido. Opa, e tanto que, por exemplo, nesses casos que nem nós mostramos, nem limpeza de pele muitas vezes a gente sugere, porque já está inflamado. Se você for apertar, vai liberar mais substância inflamatória e vai manchar mais. Então, tem que esperar desinflamar, melhorar. Né? Nós temos, inclusive, imagens de espinhas, né, popularmente falando, mais leves, né, para você ir de casa não ficar tão assustado, porque não necessariamente só casos gravíssimos. Esse é o nosso dia a dia, né? Um quadro mais leve. Você viu, essa mulher, ela tem muito pelinho no rosto, então tem que ser investigado alguma causa hormonal, um distúrbio de ovários, de adrenal, de tireoide. Então, o médico dermatologista tem que fazer uma solicitação de vários exames de sangue logo na primeira consulta nesse tipo de caso. Tá, tem mais uma, vamos ver. Inclusive, até você estava falando de maquiagem, isso é muito interessante. Não só a maquiagem, que já nós vamos falar, a mulher também depila o buço e o queixo e pode provocar também, além da explosão exatamente. hormonal. O próprio trauma, ele pode desencadear os receptores masculinos na glândula sebácea e desencadear acne. Então, é possível sim. Esse é outro quadro bem comum, né? Região do queixo. Então, geralmente, mulheres acima de 44 anos, quando tem acne, essa é a topografia bem clássica, né? E ela fica bem manchadinha aqui em cima, né? É importante também que a gente pega muito paciente tratando anos de acne, um quadro semelhante como esse, e não é acne. É, por exemplo, rosácea. Né? Então, o médico tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças que simulam acne. Então, nem tudo que é bolinha vermelha com pus no rosto é acne necessariamente. É por isso que precisa se atentar. Agora, em relação à maquiagem, o que acontece? Nós sabemos, né, do excesso de poluição que entra nos poros e tudo mais. Mas o porquê que agrava a acne? Então, essa sujeira, elas vão acumular no poro, que é o orifício por onde sai o sebinho, e isso obstrui mais ainda. Fora que quem tem acne, ele tem um excesso de formação de pele, tanto no fundo, perto da glândula, como na parte do topo. Então, soma tudo isso, falta de higiene, produtos oleosos, dieta que aumenta a produção mais de sebo, estresse, cigarro, né, que também está provado que piora a acne. Não, e até na hora que a mulher, todas nós somos vaidosas, nem tem como, não é? Todo santo dia eu também passo meu corretivo, meu rímel, não tem como. Mas tem produtos que, né, dizem por aí que eles limpam totalmente. Não é verdade. Que ele penetra mesmo no poro. Não tem como porque não tem como o líquido entrar até o fundo da glândula, né? Mas isso também não é necessário, mesmo porque uma limpeza muito vigorosa, ela pode estimular mais a produção de sebo. Então, por exemplo, quem tem pele oleosa não deve usar tônicos com álcool. Está mais que provado. Mas a maioria é feita com álcool. A maior parte. Mas por isso que a paciente tem que procurar na farmácia, escrito no rótulo, tônico sem álcool. Né? Esse não vai piorar o quadro de acne dela. Agora, tem caso que é tanta oleosidade que nós temos que usar tônicos com uma baixa porcentagem de álcool. Então, a limpeza excessiva também não é boa? Também não. Não pode deixar sujo, mas também não pode limpar muito. Então, tem que ter um meio termo, porque ele sai naturalmente dos poros, né? Um banho após o outro, ele vai saindo, então, o duro é o acúmulo. Exatamente. Né? Então, o que a gente sugere? A pessoa usar um demaquilante à noite, mas não serve qualquer demaquilante também. Né? Então, demaquilante que esteja escrito no rótulo, não comedogênico. Ou seja, esse demaquilante foi testado que não vai dar acne. Depois, um sabonete para pele oleosa. Depois, o tônico, de preferência sem álcool. E depois, o produto específico para a pele. Né? Se a mulher tiver muita acne, vai usar produtos que tenham peróxido de benzoíla, dapaleno, tretinoína,
a salicílico, enxofre. Hoje em dia nós temos uma diversidade, enorme, sim. Mas precisa sempre consultar um profissional que vai fazer toda uma análise da sua pele, ver o que vai, o que dá certo, porque eu vejo muitos casos que acabam agravando e até muito. Aí, de repente, você pega uma paciente num alto grau de inflamação e aí não sai totalmente, ela acaba culpando o profissional, mas não foi isso. A atitude anterior foi de se automedicar, que não é nem um pouco interessante. Mas além do peeling, além dos antibióticos, a mulher não pode, de repente, vamos supor, eu estou extremamente inflamada, estou com acne no auge, eu não posso usar nenhum tipo de maquiagem, eu preciso ficar absolutamente sem nada? Não, isso não é necessário. Então, hoje, atualmente existem produtos, filtros solares, que já têm base e são não comedogênicos. Então, posso usar normalmente? Pode, desde que o produto esteja escrito no rótulo, não comedogênico. Entendi. Então, isso a gente passa rotineiramente para os pacientes e isso, inclusive, camufla as lesões, né? Esses produtos. Então, são bárbaros, valem realmente a pena. E ainda na questão que eu acredito que aconteça muito com as pessoas de casa, naquele estado inflamatório, sol, nem pensar com a pele desprotegida. Até mesmo você que não tem acne, não pode, tem que cuidar. O que a gente sabe é que o sol, ele dá um alívio momentâneo, parece que ele dá uma secada na lesão, mas depois acontece o contrário. Ele começa a estimular a produção de pele, a pele começa a afundar no folículo pilosebáceo e acumula mais sebinho ainda. Que horror! Então, nós não sugerimos tomar sol para quadros de acne. E as marcas, as cicatrizes que ficam? Tem pessoas que chegam até 80 anos e você vê que ainda tem aquelas marcas, tanto da adolescência, eu não sei o que a pessoa viveu ali, né? Depois dos 25 anos. Tem como tirar essas cicatrizes? Então, tirar 100%, dependendo do grau, é difícil. Mas nós conseguimos melhorar muito, né? Então, existem vários tipos de lasers. E mesmo quem não tem acesso, né, a um tratamento mais oneroso, né, pode procurar algum serviço público da própria Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, no próprio site da SBD, que é www.sbd.org.br, existe uma lista de hospitais públicos que existem serviços credenciados para atender todos os tipos de problemas, inclusive de acne, e a pessoa vai lá e já vai no lugar certo. Exatamente. Sem ficar procurando tanto, né? Com profissionais sérios e habilitados. Nossa, eu adorei essa matéria e vocês, né? Interessante. Até inclusive daquelas imagens da espinha, né, mais leve, que a gente estava falando, né, da cicatrização, se a cicatriz sai, que melhora muito. Das mais leves até sai totalmente, não sai? Sai. Aquelas que tem só uns furinhos branquinhos, dá para assumir 100%. Sim. E cravo não tem nada a ver com espinha, não é? Então, cravo é o começo do quadro de acne. Então, tudo começa com o cravo, que tem que ser removido com limpeza de pele. Entendi. Então, a esteticista tem uma função primordial nesse momento. Entendi. E por que tem lugares, eu não sei se acontece com vocês aqui da produção, por que os cravos aparecem mais no nariz e algumas partes das costas também? Então, é porque essas áreas, nós temos um maior número de glândulas sebáceas e aí essas áreas têm muito mais receptores para hormônios masculinos do que em outras áreas. E a pessoa não tem mania de limpar tanto as costas ou de esfregar, não alcança, né? Não, esfregar nem pode. Não dá, não pode ser uma pode coisa piorar. Então é só jogar uma água mesmo. Água, sabonetinho, exatamente. Espremer cravos também? Também jamais. Não. Proibidíssimo. E como que tira? Também com limpeza? Então, com a esteticista, ela vai tirar com todo cuidado, com asepsia, ela vai tirar um por um, às vezes ela tem que espremer, não tem jeito, mas ela vai estar usando luva, produtos realmente ideais. Entendi. Ai, eu adorei, gostei muito. Você fez me acordar, porque segunda-feira, né, é difícil de engatar primeiro, agora foi. Recebi aqui o doutor Cristiano Tarzia Kakihara, dermatologista, muito obrigada. Volte sempre. Obrigado, me dá um beijo aqui, deixa eu levantar. Aqui, muito obrigado. Muito obrigada mesmo, viu? Até a próxima.